Olá, no dia 21 de março de 1960, 20 mil negros fizeram uma manifestação na África do Sul contra a lei do passe, que os impedia de circular por diversos lugares. Nesse protesto, 69 pessoas morreram e 186 ficaram feridas, e a tragédia ficou conhecida como Massacre de Shaperville. A ONU instituiu o dia 21 de março como Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que é também presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Queria que o senhor falasse para a gente da importância de um dia para se fazer o combate ao racismo. Olha, Carla, 21 de março é uma data simbólica, emblemática, e você já relatou os fatos lá na África do Sul. O mundo todo nesse dia, 21 de março, praticamente, eu diria, para discutir políticas humanitárias, né? E o preconceito, o racismo, a discriminação já é considerado, na maior parte do mundo, crime hediondo, como é aqui no Brasil. Aprovamos recentemente também a injúria como crime que não prescreve e é inafensável, né? É crime de racismo mesmo. Foi uma luta que travamos há quase 15 anos, até que conseguimos aprovar na Câmara e no Senado, e o presidente Lula sancionou. Mas o triste para mim não é só olhar para Joanesburgo, não olhar para o passado. O triste é ver nos dias de hoje como aumentou o trabalho escravo, como nós vemos cada dia que passa mais negros e negras serem agredidos até em supermercado, no rumo à escola, que eu digo sempre que a educação que liberta. A mãe tem que proteger o menino quando sai de casa com todo cuidado, principalmente quando sai de uma favela. Ter uma favela não é adequado, de uma comunidade pobre, né? Então, essa é a realidade que me choca. Em pleno século XXI, nós estamos discutindo quase que uma luta entre abolicionistas e escravocratas. Isso que dói na alma de todos nós. O senhor falou na sessão que o Senado fez, né, para lembrar o dia 21 de março, sobre essa questão do trabalho escravo. Qual é esse desafio, senador? Qual é o desafio nesse sentido agora? Nesse sentido, o combate ao trabalho escravo é uma questão de honra de todos nós. Quem se omite a esse debate, a ajudar, a se posicionar, a dizer que é crime mesmo, está sendo cúmplice da história. E um dia a vida cobra. Que eu estou aqui lembrando, porque dessa emoção que vai passar, já passou, né? Quantos e quantos nesse país, nesse momento, não estão sob o regime de escravidão? Do chicote, da tortura, do choque, de não ter o que se alimentar, ter que comprar no armazém, só que o armazém é do dono da dita fazenda. Ou da indústria mesmo, porque o trabalho escravo, ele é no campo e na cidade, viu? É nas fazendas? É, mas é também em grandes indústrias e médias e pequenas, como é o caso do vestuário em São Paulo, que eles fazem com os refugiados e imigrantes, né? É essa realidade que fez com que a gente tomasse uma série de iniciativas aqui no Congresso. Não só eu, mas lembro uma do meu querido amigo senador Paulo Rocha, que ele não está mais no Senado, venceu o mandato dele, uma que nós íamos brigando desde a Câmara dos Deputados, uma PEC, aprovamos lá, depois aprovamos também aqui no Senado. Eu tive a alegria de estar ombreado do lado dele nesse bom combate. O que diz lá? Que toda a propriedade, onde for comprovado o trabalho escravo, ela pode ser desapropriada para efeito de reforma agrária ou para conjuntos habitacionais para a população mais pobres. E alguém ia te perguntar, sim, mas se já está na Constituição, por que não aplicam? Porque ali ficou também que tinha que regulamentar. Foi a única forma que nós conseguimos, para ter maioria, que teria que haver uma regulamentação. Eu fui o relator do projeto da regulamentação, apresentei o substitutivo, mas infelizmente até hoje a Casa não votou e voltou agora a tramitar com força devido a esta realidade. Por que tem que regulamentar? E tem uma lógica, né? Porque senão é fácil você só acusar, olha, em tal propriedade, seja no campo ou na cidade, tem trabalho escravo, tem que tirar. Não é assim. Tem que comprovar que efetivamente
o cara está agindo ali como um escravocrata, que tem homens e mulheres sob o regime de escravidão. E olha bem, é bom falar nesse assunto no dia, e a maioria, 90%, são negros e negras, viu? 90%. E outro dado que eu sempre coloco e gosto de repetir é a tal de terceirização, que veio na reforma trabalhista, né? Eu viajei os 27 estados, arranquei na Assembleia Legislativa carta de todos os estados contra a terceirização na atividade fim. E eu já fazia denúncia com antecipação, que já tinha trabalho escravo, mas que ia aumentar. E, de fato, aumentou. Quando você diz que a terceirização é sem limite, aí eles fazem o que bem entende e deu no que deu. E por isso que um dos objetivos nossos agora, reapresentei o projeto, é acabar com a terceirização na atividade fim. Porque ali, da forma que ficou a lei, fala que a responsabilidade subsidiária do empregador, né? E tem que ser solidária. Qual é a diferença? Que solidária, de imediato, descoberto qual tipo de picaretagem, de malandragem, de homens e mulheres sob escravidão, você pode acionar na justiça o empregador principal, e não a terceirizada. Hoje, como é solidária e não é... Hoje, infelizmente, como é subsidiária e não é solidária, você tem que acionar a terceirizada. A terceirizada fica enrolando 10, 12 anos e não paga ninguém, muitas vezes. Então, isso nós temos que fazer aqui no Congresso. Senador, uma política também de compensação, não é nem de compensação, né, de reparação, é a lei de cotas, né? Na sessão do plenário, inclusive a Procuradora de Justiça da Bahia, ela leu várias leis da época, antigas, que impediam os negros e os escravos de estudarem. E tem a política de cotas aí, que já está há 10 anos, vai passar por uma revisão por uma deputada cotista, que entrou, né, na faculdade, na universidade pela lei de cotas. Queria que o senhor falasse o que essa lei precisa aperfeiçoar e qual é o significado dela. Primeiro, a importância da aprovação. Nós podíamos ter aprovado no ano passado. Fizemos um entendimento com o movimento negro e porque é bom dizer que a lei de cotas não é só para negros, é para negros, brancos e índios, chamados mais pobres, mais vulneráveis, por isso que tem que vir, inclusive, de escola pública, né? Nós não aprovamos porque sabemos que o governo anterior não defendia a política de cota. Inclusive, o seu próprio líder na Câmara disse que ia encaminhar contra. Então, nós seguramos, agora está pronto para ser votada, está no momento adequado. Nós temos um projeto de minha autoria aqui no Senado, que a Leila é a relatora, e outro projeto que está lá no Senado e que está lá na Câmara, e que essa jovem senadora... Deputada Dandara. Eu estava procurando o nome dela, viu? Ô Dandara, viu? Ela me salvou aqui. A deputada Dandara, que é uma coordenadora da Frente Parlamentar Mista contra o Racismo. Eu e ela idealizamos, trabalhamos e construímos essa proposta, e que, nesse momento, nós vamos lançar já daqui uns dias a Frente Parlamentar. Mas o relatório dela vem na linha de avançar além do que se conseguiu até hoje, desde a pós-graduação. E o outro tema que eu acho fundamental é a Bolsa Permanência, aquela que vai garantir aos mais pobres uma quantia que seja 1, 2, 3 salários mínimos, para que eles possam pegar o ônibus, comprar roupa, comprar os livros e poder, de fato, estudar. Porque, como alguém já disse, e hoje eu tenho que repetir, a pobreza tem cor nesse país, é preta, né? Todos os dados mostram que os negros estão com os menores salários e nos piores empregos do país. Temos raras exceções, claro. Nós aqui somos quase que uma exceção. Tanto eu como alguns companheiros que estão aqui no estúdio trabalhando nesse momento, né? Nós somos exceções. A realidade do povo negro, lá nas ruas, no dia a dia, do lado das palafitas, nas favelas, é outra história que nós temos que mostrar ao país. E a outra questão é a lei que manda contar a verdadeira história do povo negro na formação, na idealização, na construção, enfim, desse país. Mas na questão da revisão da lei de cotas, o objetivo é torná-la permanente? Claro, o objetivo que eu sempre pego como norte é o seguinte: a lei de cota, ela não é uma atividade fim, né? É uma atividade meio. Oxalá um dia eu esteja aqui em frente da televisão e de poder dizer: no Brasil não precisa mais política de cotas. Isso é o ideal, né? Já vai ser o dia que brancos e negros todos terão espaço na universidade, oxalá pública e gratuita.
Quem é rico que pague, não tem nada demais, eu acho, né? Até um gesto de grandeza de quem pode pagar, mas que não tenhamos mais ninguém, pobre, classe média, que não possa fazer uma universidade porque não pode pagar. Então, o meu sonho, nem que seja daqui a 10, a 15, a 20, 40 anos, eu esteja vivo ainda, né? Eu poder dizer que não precisamos mais de política de cota, porque já está comprovado, viu? Que diziam que ia diminuir a capacidade dos formandos. O contrário, com negras e índios, aumentou o potencial de capacidade teórica e no campo intelectual dos próprios formandos. Isso está superado. Diziam também que haveria uma briga entre brancos e negros, cotistas, não, tudo isso foi superado e por isso que a política de cotas é um sucesso. O senhor tocou num assunto, senador, que é a violência contra os negros por eles serem negros, né? Aquela coisa da pessoa estar num supermercado e aí vê uma desconfiança maior em cima dela pela cor dela. Isso foi relatado, inclusive, pela secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, que é também um grande desafio a ser enfrentado. Qual seria, senador, uma mudança de cultura? O que precisa haver para mudar isso? Olha, isso é uma questão histórica da forma que esse país foi, como a gente fala, construído, né? Idealizado. Porque se vendeu a imagem desde aqueles tempos que o negro não tinha a mesma capacidade que o branco, né? Isso que foi vendido. E você tem que dizer, infelizmente, que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Por isso que eu digo que a educação liberta. É na educação, é na sala de aula, do jardim de infância até a universidade, que se conte a verdadeira história do povo negro nesse país, de negros e negras, enfim, daqueles que formataram esse país, que é um país continental, um país gigante, né? Com a educação a gente resolve. Por isso que eu digo, não dá para ter somente 20% das cidades desse país que adotam a política de, na sala de aula, contar a verdadeira história do povo negro e do povo índio na formação do povo brasileiro. É pela educação e, claro, por isso está a política de cota e dar oportunidades iguais. Por exemplo, para fechar, né, o projeto que nós apresentamos, brigamos, agora no governo Lula ele vai com certeza ser aprovado e sancionado, que é aquele que diz que homem e mulher, na mesma função, tem que ter o mesmo salário. E por que isso é importante e tem que ver com a comunidade negra? Porque a mulher é que ganha o menor salário. A mulher negra ganha em torno de 40% a menos que a mulher, 30% a 40% a menos que a mulher branca na mesma função. E do homem branco para a mulher negra, a diferença é até de 60%. Né? Então, devido a isso, quando eu digo que mulher e homem, na mesma função, o mesmo salário, se a mulher negra está aqui, a mulher branca está aqui, o homem está lá, a mulher negra vai passar para o mesmo patamar. Os três terão direito ao mesmo salário. Aí tu está construindo política solidária e justa. Mesma função, mesmo potencial, mesma capacidade, o mesmo salário. Senador, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa e parabéns aí pela sua luta no combate ao racismo. Eu que agradeço, um abraço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.